Não me venha com essa história de que somente os metais são vítimas da corrosão. Não, 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 não. Olá, meus isótopos! Tudo bem com vocês? Professor Diógenes aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Um Norte a Seguir. Hoje iremos trabalhar um dos 5 assuntos top 5 do Enem e top 10 de qualquer vestibular. Estou me referindo à eletroquímica na parte de potencial de eletrodos. Se liga, hein? Alguns autores consideram que, quando alguns materiais não metálicos sofrem deterioração, como é o caso do concreto pela ação de sulfatos, da borracha pela ação do ozônio, da madeira pela ação de soluções ácidas, que estes materiais estão sofrendo corrosão. Então, meus isótopos, não vamos associar o fenômeno químico corrosão como sendo um fenômeno exclusivo dos metais. Combinado? Bom, meus isótopos, dentro de eletroquímica nós precisamos com certeza discutir o potencial de eletrodo. Mas antes, nós precisamos entender que tudo gira em torno de reações de oxidação, que são reações com variação de Knox. Vamos lá? As reações de oxidação são reações químicas que ocorrem quando, simultaneamente, eu tenho uma ou mais espécies sofrendo oxidação e uma ou mais espécies sofrendo redução. Mas prestem bastante atenção no que eu estou falando. Simultaneamente. Isso quer dizer que, se em uma reação química há uma espécie oxidando, obrigatoriamente haverá uma espécie reduzindo. Meus isótopos, coloquem na cabeça de vocês. São diversos os conceitos apresentados para explicar esse fenômeno de oxidação. Então, nós precisamos dividir isso aqui em 2 grupinhos. O grupinho de quem sofre oxidação e o grupinho de quem sofre redução. Meus isótopos, vamos aqui com um grupinho que sofre oxidação. É isso mesmo. Oxidação. E eu vou destacar esse daqui e já já vocês vão entender o porquê. Como eu disse para vocês, diversos são os conceitos utilizados para apresentar o fenômeno da oxidação. Diversos, Johnny? Sim. Então nós vamos colocar aqui. O que eu quero que vocês coloquem na rede de vocês é o seguinte: o primeiro conceito que eu vou apresentar é o mais antigo e ultrapassado deles. É o conceito que diz: quando uma substância ganha oxigênio, ela sofreu oxidação. Ah, Jones, então quando uma substância ganha oxigênio, ela sofreu oxidação? É. Mas, Diógenes, esse conceito é ultrapassado, né? Sim, ilimitado. Por quê? Algumas reações de oxidação não envolvem o elemento químico oxigênio. Outro conceito é quando uma espécie química perde elétrons. Ah, Diógenes, quando uma espécie química perde elétrons, é porque ela sofreu oxidação? Sim, esse conceito também é limitado. Porque algumas reações de oxidação não envolvem transferência de elétrons. Mas lembram que eu colori de verde ali? Para você pensar da seguinte maneira: oxidação, quer dizer que a espécie química está dando elétrons, perdendo elétrons. O conceito mais atual e o que eu mais gosto é o seguinte: quando ocorre aumento algébrico de Knox, uma espécie sofreu oxidação. Então, se tem um aumento de Knox, é porque ocorreu uma oxidação, e eu digo um aumento algébrico do Knox. Já já eu explico isso melhor. Então, temos 3 conceitos aí para definir a oxidação. Agora, vamos para redução. Meus isótopos, agora é o grupinho da redução. Isso mesmo, é o grupinho da redução.
Vou destacar aqui esse Re e vocês vão entender o porquê. Se nós temos 3 conceitos para explicar a oxidação, nós também teremos 3 conceitos para explicar a redução. Vamos lá? Vocês já devem estar imaginando quais são. Oxidação, quando a substância ganha oxigênio. Redução, quando a substância perde oxigênio. Já disse uma vez e vou dizer novamente. Conceito limitado a reações de oxidação que apresentam o elemento oxigênio. Oxidação, perde elétrons. Redução, recebe elétrons. Então, esse rede recebe elétrons. É um conceito também limitado e já dizemos o porquê. Oxidação ocorre com aumento de NOx. Redução é quando diminui o NOx. Meus isótopos, então prestem bastante atenção. Nós temos aí os conceitos para definir oxidação e os conceitos para definir redução. Agora vamos para os examples. Vamos exemplificar as reações de oxidação utilizando a equação de obtenção do ferro metálico a partir do óxido férrico. Quando 1 mol de óxido férrico ou óxido de ferro 3 reagem com 3 mols de carbono, produzindo 2 mols de ferro metálico mais 3 mols de monóxido de carbono, nós podemos afirmar que ocorreu uma reação de ox-redução. Agora, como eu vou demonstrar isso para vocês, meus isótopos? Eu vou chamar o óxido férrico de substância A, o carbono de substância B, o ferro de C e o monóxido de carbono de D. E eu quero que vocês comparem comigo a substância B com a substância D. Nós temos que comparar espécies que estão de lados opostos da seta, correto? Reparem bem, na substância B eu não tenho nenhum átomo de oxigênio. Já na substância D, eu tenho um átomo de oxigênio na fórmula. Isso quer dizer que quando B se converte em D, a transformação de B em D ocorre com o B ganhando oxigênio. Então, o B ganha oxigênio e se transforma em D. Ah, Diógenes, então se B ganha oxigênio e se transforma em D, eu vi agora há pouco que quando uma substância ganha oxigênio, ela sofreu oxidação. Perfeito. Agora vamos comparar a substância A, eu disse A, com a substância C. Reparem bem, quando a substância A, óxido férrico, se converte em ferro, o óxido férrico se converte em ferro perdendo oxigênio. Ah, Diógenes, então a substância A se converte na substância C, perdendo oxigênio. E eu vi também agora há pouco que quando isso acontece é porque rolou uma redução. Perfeito. Então, nessa equação química, eu tenho espécies químicas sofrendo oxidação e redução. Portanto, trata-se de uma equação de ox-redução. Meus isótopos, agora vamos analisar a partir do NOx. É isso mesmo. A partir do NOx. Deixa eu colocar os NOx aqui. Vamos lá. O NOx do ferro no óxido férrico é 3+. O NOx do ferro na substância simples é 0. Reparem bem, de 3+ para 0 está ocorrendo uma diminuição de NOx. E nós vimos agora há pouco que quando o NOx diminui, é porque a espécie química está sofrendo redução.
Agora, olha o NOx do carbono aqui. NOx do carbono aqui, enquanto substância simples, é 0. Já o NOx do carbono no monóxido de carbono é 2 positivo. De 0 para 2 positivo, está ocorrendo um aumento de NOx. Então, se o NOx está aumentando, é porque a espécie química está sofrendo oxidação. Entenderam? Meus isótopos, eu não posso deixar de citar o seguinte. Espécie química, prestem bastante atenção nisso agora. Espécie química que sofre oxidação, nós vamos dizer que é o agente redutor. É isso que confunde muitas vezes vocês. Agente redutor. Mas como assim, Diógenes? A espécie sofreu oxidação e é o agente redutor? Sim. Se eu sofro oxidação, eu te obrigo a sofrer redução. Lembram do começo do vídeo, quando eu disse que as reações ocorrem simultaneamente? Então, se eu sofro oxidação, você sofrerá redução. Então, a espécie química que sofre oxidação, ela obriga a outra a sofrer redução. Ela é o agente que reduz. Já a espécie química que sofre redução, nós vamos dizer que é o agente oxidante. Mas não sofram muito com isso, não. Como assim, George? Não sofra com isso? Vocês precisam colocar na cabecinha de vocês que aqui nós estamos fazendo apenas um bem lembrado para entrarmos em potencial de eletrodo. Vamos reforçar, meus isótopos. Agente redutor, espécie química que contém o elemento redutor, aquele que sofreu oxidação. Agente oxidante, espécie química que contém o elemento oxidante, aquele que sofreu redução. Meus isótopos, chegou a hora de falarmos sobre potencial de eletrodo. Mas, Diógenes, por que potencial de eletrodo é tão importante? O potencial do eletrodo, ele mede a tendência de uma reação se passar no eletrodo. É como se fosse uma medida da facilidade com que os átomos do eletrodo metálico perdem seus elétrons ou da facilidade com que os íons da solução recebem os elétrons. Ah, Diógenes, então eu tenho dois potenciais. Eu tenho o potencial de oxidação, que é uma medida da facilidade com que os átomos perdem os elétrons, e tenho o potencial de redução, que é uma medida da facilidade com que os íons recebem os elétrons. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou colocar duas equações aqui nessa tabelinha, e vocês vão precisar, num primeiro momento, identificar se as reações são de oxidação ou redução. Então, prestem atenção. Eu tenho aqui zinco iônico, aquoso, ou seja, em solução, mais 2 elétrons, se transformando em zinco metálico. E o potencial que eu vou fornecer para vocês, detalhe, meninos, esse zerinho em cima é potencial padrão, tá? Agora, nós temos que identificar se o potencial é de redução ou oxidação. Potencial padrão aqui de menos 0,76 volts. Vou colocar aqui, ó, Cu2+, cobre iônico, aquoso, ou seja, em solução, mais 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. E vou colocar o potencial padrão aqui de mais
34 volts. Meus isótopos, atenção! Existem maneiras de identificar se o potencial fornecido é de oxidação ou redução. E lembrando, por que eu quero saber se o potencial é de oxidação ou redução? Se o potencial for de oxidação, é uma medida da facilidade em que os átomos do eletrodo metálico perdem elétrons. Agora, se o potencial for de redução, é uma medida da facilidade com que os íons da solução recebem elétrons. Jones, como que você faz isso? Bom, vocês podem fazer isso pelo NOx. O que vocês precisam lembrar é que substância simples apresenta NOx igual a zero. Aqui eu tenho 0 e 0. Reparem bem, o zinco iônico tem NOx 2+, o zinco metálico tem NOx 0. Então, deixa eu destacar aqui para vocês. Ó, de 2+ para 0, nós estamos tendo uma redução, uma diminuição do NOx. E quando ocorre uma diminuição de NOx, a equação é de redução. O mesmo acontece aqui embaixo. Eu tenho cobre 2+, cobre 0. Uma diminuição de NOx. Quando o NOx diminui algebricamente, é porque está ocorrendo uma redução. Outra maneira, e essa eu considero a mais fácil de todas. Quando os elétrons estão escritos do lado do reagente, eu disse elétron escrito do lado do reagente. Vamos destacar isso, ó. Elétron do lado do reagente. Quando eu tenho elétron do lado do reagente, é porque as equações são de redução. Então, ambas as equações são de redução. Isso quer dizer que ambos os potenciais aqui são de redução. Tá, Jones, mas eu ainda não entendo o que eu vou fazer com isso. Eu já identifiquei que o potencial do eletrodo fornecido é o potencial de redução. Ótimo. E o potencial de redução é uma medida da facilidade com que os íons da solução recebem elétrons. Correto. Mas o que eu faço com isso? Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou montar uma equação de oxirredução a partir dos potenciais fornecidos. Mas como assim, Diógenes? Uma equação de oxirredução não é aquela onde espécies sofrem oxidação e redução simultaneamente? Perfeito. Mas como que eu vou saber qual é a espécie química? Ou melhor dizendo, em qual eletrodo ocorrerá oxidação ou redução? Partindo dos potenciais. Nós já identificamos que os potenciais são de redução. Então eu posso afirmar o seguinte: a espécie química que apresenta maior potencial de redução é a espécie química que irá sofrer redução. Ah, é, John? É. Então, a espécie química que apresenta maior potencial de redução é a espécie que apresenta os íons com maior facilidade em receberem elétrons. Então, é a espécie química que sofre a redução. Ah, tá. Se a espécie química que tem maior potencial de redução é a espécie que sofre redução, eu posso deduzir que a espécie química que tem o menor potencial de redução será a espécie que irá sofrer oxidação. É isso mesmo. Então, vamos colocar aqui, é a espécie que sofre oxidação. Reforçando, primeiro passo é identificar se o potencial fornecido em volts é um potencial de redução ou de oxidação. Como nós já identificamos que os potenciais de ambas as equações, de ambos os eletrodos, são de redução,
eu posso afirmar que a espécie química que apresenta maior potencial de redução sofrerá redução. E a espécie química que apresenta menor potencial de redução sofrerá oxidação. Meus isótopos, chegou a hora de montarmos a equação de oxirredução. Mas insisto, para montarmos a equação de oxirredução, primeiro nós vamos colocar a de oxidação ou redução, tanto faz, mas eu tenho o hábito de escrever primeiro a de oxidação, depois a de redução, e vamos somar as duas, montando a equação global do processo eletroquímico em questão. Combinado? Eu vou apagar o quadro aqui e já volto já. E volto já. Meus isótopos, vou apagar aqui um pedacinho. Tirem um print se quiserem, tá bom? Porque eu vou montar agora a equação de oxirredução. É isso mesmo. A equação de oxirredução partindo da tabelinha que me deu os potenciais de redução de 2 eletrodos. Prestem atenção. Eu tenho o hábito de primeiro escrever a equação de oxidação, certo? Mas tem que ser assim? Obviamente que não. Tá? Então vamos lá, ó. Equação de oxidação. Tá, Jones, como que você vai montar essa equação de oxidação? Eu vou escolher a espécie química com menor potencial de redução. E já identifiquei que é o zinco. Afinal de contas, o número menos 0,76 é menor do que o número mais 0,34. Então, o zinco tem o menor potencial de redução em relação ao cobre. Agora, Jones, o que você faz com a equação? Eu não posso escrever essa equação assim. Eu tenho que inverter a equação. Inverter a equação. Porque se eu recorto essa equação e colo aqui embaixo, eu continuo tendo uma equação de redução. Afinal de contas, o elétron está escrito do lado dos reagentes. Então, se eu quero uma equação de oxidação, a partir de uma equação de redução, eu inverto a equação. Inverto a equação. Então, produto vira reagente e reagente vira produto. Vai ficar como? Zinco metálico se transformando em zinco iônico mais 2 elétrons. Reparem bem, o NOx do zinco está indo de 0 para 2+. O NOx está aumentando algebricamente. Insisto, o NOx está aumentando. Se o NOx está aumentando, é porque a equação é de oxidação. Outra maneira, o elétron está escrito do lado do produto. Quando o elétron vem escrito do lado do produto, é porque a equação é de oxidação. Agora vamos fazer a equação de redução. Essa é fácil. Essa é só fazer um Ctrl X, Ctrl V, já que o exercício forneceu os potenciais. Eu digo o exercício forneceu, porque essa tabelinha de potenciais, ela vem como informação no enunciado da questão. Certo? Como dados da questão. Agora eu vou escrever aqui a equação de redução. John, se é a equação de redução, mantém, né? Mantém. Afinal de contas, nós já deduzimos que as equações da tabelinha eram equações de redução. Então vai ficar Cu2+, aquoso, mais 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. Reparem, o NOx do cobre está variando de 2+ para 0. Está diminuindo. Outra informação, o elétron está escrito do lado do reagente. Quando o elétron vem do lado do reagente, é porque a equação é de redução. Se eu tenho uma equação de oxidação e eu também tenho uma equação de redução, o que eu posso fazer? Somar essas equações. Eu digo somar as equações. Eu quero que vocês somem as equações. Vamos somar essas equações. Diógenes, como se soma equações?
Espécies iguais de lados opostos nós cancelamos, montando a equação global. A equação que representa o processo de oxirredução. Então, de novo, como se soma equações? Cortando espécies iguais de lados opostos. Então, vamos lá. O que eu vou cortar aqui, Jorge? Bom, elétron do lado do reagente, elétron do lado do reagente. Ah, Diógenes, quer dizer que em uma reação de oxirredução, em um processo eletroquímico, o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. Perfeito. E se não for igual, vamos balancear para que fiquem iguais. Tá? O número de elétrons perdidos deve ser igual ao número de elétrons recebidos. Somando as equações, eu vou ter como resultado o seguinte: zinco metálico reagindo com cobre iônico produziu, eu disse, produziu zinco iônico mais cobre metálico. Outra maneira, vocês poderiam identificar a partir da equação global do processo eletroquímico, no caso é um processo espontâneo de oxirredução, porque este processo apresenta DDP positiva, diferença de potencial positiva. A partir da equação global é possível já determinar qual espécie sofreu oxidação e qual espécie sofreu redução. Mas como assim, Diógenes? Bom, reparem bem, o NOx do cobre está indo de 2+ para 0. Se o NOx está diminuindo algebricamente, é porque está ocorrendo uma redução. Já o NOx do zinco está indo de 0 para 2+. Se o NOx está aumentando algebricamente, é porque está ocorrendo uma oxidação. Resumindo, essa equação é uma equação de oxirredução. Meus isótopos, espero que vocês tenham entendido. Lembrando, essa aula é apenas uma revisãozinha sobre potencial de eletrodo, sobre reação de oxirredução. Afinal de contas, está nos top 5 do Enem. Vamos praticar, meus isótopos, vamos praticar. Um professor, ensinando aos alunos de sua sala de aula os cálculos de uma pilha galvânica, sugeriu que eles estudassem as duas equações dadas abaixo, para melhor entender a espontaneidade das reações. Desse modo, solicitou aos alunos que calculassem o potencial padrão da reação global. Eu ensinei vocês a montar a reação global, mas não a calcular o potencial da reação global. De posse desses dados, é correto afirmar que o valor da força eletromotriz da pilha é... Quando ele fala força eletromotriz da pilha, ele está pedindo: calcule a diferença de potencial da equação global. Meus queridos, mesmo que eu não tenha citado na aula de hoje o que é uma pilha, entendam, as pilhas são reações de oxirredução do tipo espontânea. De novo, pilhas são reações de oxirredução do tipo espontânea. E quando uma reação é espontânea, a diferença de potencial, a força eletromotriz é positiva. Por que eu estou falando isso? Eu já identifiquei duas alternativas com resultado negativo. Já estou riscando. Não marco em hipótese alguma alternativa A ou alternativa E. Agora, vamos analisar as duas equações. Reparem bem, magnésio iônico, NOx 2 positivo. Magnésio metálico, NOx 0. Diógenes, mas não tem nada aí. Se não tem nada, é 0. Substância simples tem NOx igual a 0. Reparem, o NOx do magnésio está diminuindo. Isso indica que a espécie química está sofrendo redução. NOx do alumínio iônico, 3 positivo. NOx do alumínio metálico, 0. Again, o NOx está diminuindo. Isso indica que a espécie química está sofrendo redução. Mas hoje também ensinei o quê? Que quando o elétron está escrito do lado dos reagentes, a equação é de redução. Conclusão: os potenciais fornecidos aqui são potenciais de redução.
os dois potenciais são de redução. Agora, o grande X da questão. Em momento algum, foi solicitado que nós montássemos a equação global. Isso facilita demais o processo. Ele só quer que calculemos a DDP da equação global, ou seja, a DDP da pilha. Para calcular a DDP de uma pilha, a expressão é muito simples. A diferença de potencial padrão de uma equação global é calculada pegando o potencial padrão maior e subtraindo do potencial padrão menor. Olha que expressão simples, simples, simples. E detalhe, as duas equações são de redução. Para que possamos utilizar essa expressão, os dois potenciais fornecidos têm que ser de redução ou de oxidação. Compreendem? Então vamos lá. Bom, para calcular então a diferença de potencial da equação global, ou seja, a força eletromotriz da pilha, nós vamos fazer o seguinte. Diferença de potencial padrão vai ser igual. Potencial padrão menor, 1,67 negativo, menos potencial padrão menor, 2,38 negativo. Diógenes, mais 1,67 é maior que 2,38? Sim, os dois números são negativos. Quer dizer que aquele que está mais próximo do zero é o maior. Então, a diferença de potencial padrão dessa pilha vai ser menos 1,67 mais 2,38. A diferença de potencial padrão dessa pilha vai ser igual a mais 0,71 volts. Não se esqueçam, hein, meus isótopos? Quando nós estamos calculando a DDP de uma pilha, o valor encontrado sempre será positivo. Afinal de contas, as pilhas são reações de óxido-redução, são processos eletroquímicos espontâneos. Tudo bem? Diógenes, você não montou a equação global. Essa questão seria fantástico se você montasse a equação global. Eu concordo com isso. Então, vou fazer aqui agora a equação global desse exercício. Mas lembrando, para calcular a DDP de uma pilha, não é necessário montar a equação global. Vamos lá? Meus isótopos, vamos descobrir a equação global desse processo eletroquímico. Vocês viram agora há pouco que para descobrir a equação global de um processo eletroquímico, nós temos que escrever a equação de oxidação, escrever a equação de redução, somar essas duas equações para que cheguemos à equação global. Agora, como que eu vou descobrir qual das espécies químicas está sofrendo oxidação? Bom, quem possuir o menor potencial de redução sofre oxidação. Então, analisando, o potencial de redução do magnésio é menor que o potencial de redução do zinco. Isso quer dizer que, em um processo eletroquímico do tipo espontâneo, o magnésio sofrerá oxidação. Eu preciso escrever a equação de oxidação. Entendam, essa equação que eu tenho aí é uma equação de redução. A equação de oxidação eu tenho que inverter. Eu disse inverter a equação. Então, magnésio metálico se convertendo em magnésio iônico em solução, né? Mais 2 elétrons. Reparem, o elétron agora está escrito do lado dos produtos, do lado do produto. Quando o elétron está escrito do lado do produto, a equação é de oxidação.
Outra maneira de vocês identificarem, reparem bem, o NOx do magnésio está indo de 0 para 2 positivo. Se o NOx está indo de 0 para 2 positivo, essa transformação ocorre com aumento de NOx. E quando a transformação ocorre com aumento de NOx, o processo é de oxidação. Agora, a equação de redução é Ctrl+X, Ctrl+V. Alumínio iônico, 3+, mais 3 elétrons, se convertendo em alumínio metálico. Reparem bem, novamente, que o NOx está indo de 3 positivo para 0. Ou seja, durante essa transformação, o NOx do alumínio está diminuindo. Isso caracteriza a transformação como sendo uma transformação do tipo redução. Diógenes, na aula passada nós somamos as equações. E isso, nós vamos somar as equações. Mas cuidado, meus isótopos. Para somar as equações, o número de elétrons oxidados tem que ser igual ao número de elétrons reduzidos. O que eu quero dizer? Que a quantidade de elétrons da equação de oxidação tem que ser exatamente igual à quantidade de elétrons da equação de redução. Então, nós precisamos balancear as equações. E como iremos fazer isso? Multiplicando a equação de cima por 3 e multiplicando a equação de baixo por 2. Mas o porquê disso? Na equação de oxidação, nós temos 2 mols de elétrons. Se eu multiplico por 3, eu tenho 6. Na equação de baixo, eu tenho 3 mols de elétrons. Se eu multiplico por 2, eu tenho 6. Ou seja, ficam iguais. Bom, quando eu multiplico por 3, eu multiplico todo mundo. Então, aqui é 3, 3, e ali não é mais 2. Agora são 6. Aqui são 2. Aqui não é mais 3, afinal de contas, 3 vezes 2, 6. E aqui são 2. Ah, Diógenes, agora finalmente eu posso cancelar os elétrons. É isso mesmo. Espécies iguais de lados opostos, o que a gente faz? Corta. Corta. Então prestem atenção, meus isótopos. Vamos montar a equação global. E essa equação global, nós vamos dizer que é a equação da pilha. Um processo eletroquímico espontâneo. Perfeito. Como fica a equação global aqui? 3 mols de magnésio metálico reagindo com 2 mols de alumínio iônico. Ficou ruim. Dá 0 para ele. Se transformam em 3 mols de magnésio iônico mais 2 mols de alumínio metálico. Reparem bem, o NOx do alumínio está indo de 3 positivo para 0, ou seja, está sofrendo redução. O NOx do magnésio está indo de 0 para 2 positivo, ou seja, sofrendo oxidação. Essa reação é uma reação de oxirredução, do tipo espontânea, porque, como vimos agora há pouco, apresenta DDP positiva. Diógenes, tem outra maneira de representar essa reação? Sim. Nós podemos representar assim, ó. 3 mols de magnésio metálico, e depois vocês vão aprender o porquê disso, barra 3 mols de magnésio iônico. 2 barras, 2 mols de alumínio iônico, barra 2 mols de alumínio metálico. O porquê disso? Aqui eu consigo te provar que o alumínio, no caso, o magnésio saiu de um NOx 0 para um NOx 2+, ou seja, essa é uma semi-reação de oxidação.
O alumínio saiu de NOx 3+, para NOx 0. Uma semi-reação de redução. Meus isótopos, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Lembrando, reforçando que isso é apenas uma revisão sobre um dos assuntos que é, com certeza, o top 5 do Enem e está entre os top 10 de todos os vestibulares. Meus isótopos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários, se inscrevam no canal. Ajudem o Diógenes e o canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.